Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada que começa lá na criação do mundo e vai até o nascimento de Jesus. E o nosso objetivo é responder uma pergunta que é central para tudo isso. Afinal, por que ele precisou vir? Vamos descobrir juntos, passo a passo. Para a gente entender por que a vinda dele foi necessária, a gente precisa voltar para o ponto de partida. O livro de Gênesis começa descrevendo um mundo criado por Deus com uma perfeição absoluta. E nesse início perfeito, a humanidade, ali representada por Adão e Eva, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Eles viviam num lugar chamado Jardim do Éden, e a relação deles com o Criador era de total harmonia, uma comunhão direta, sem barreiras. E como era essa vida? Bom, era uma vida de conversa direta com Deus, com total liberdade. Não existia dor, não existia maldade nem tristeza. Havia só vida, ordem e a presença constante do Criador. Era, em uma palavra, a perfeição. Mas como a história nos conta, essa situação não durou para sempre. E agora a gente chega no ponto de virada, sabe? Aquele evento que mudou completamente o rumo de toda a humanidade e do mundo. Mas o que aconteceu exatamente? A narrativa descreve uma sequência bem clara. Primeiro, a serpente engana Eva. Logo depois, acontece a desobediência, quando eles comem o tal fruto proibido. E o ponto mais importante aqui, veja bem, não era o fruto em si, mas o ato de desobedecer, a escolha de querer viver de forma independente de Deus. E o resultado disso? Aquela comunhão perfeita que existia se quebrou. É esse evento que a gente conhece como o pecado original. Basicamente, foi a decisão humana de romper aquela relação de confiança e dependência com Deus, de buscar a sua própria autonomia. Uma decisão, que teve consequências gigantescas. E essas consequências foram imediatas e bem drásticas. A morte, a dor, o caos, tudo isso entrou no mundo. A natureza humana passou a ter uma inclinação para o mal e, o que é mais profundo, aconteceu uma separação espiritual de Deus. Dali em diante, toda a humanidade nasceu marcada por essa natureza caída. Só que a história não acaba em tragédia. E o incrível é que, bem no meio dessa confusão toda, Deus não abandona a humanidade. Pelo contrário, ele imediatamente apresenta um plano de resgate, uma promessa de esperança. E olha só, aqui está ela, a primeira profecia sobre Jesus que a gente encontra lá em Gênesis. É uma promessa de que um descendente da mulher viria para derrotar o mal na sua origem. Uma promessa de que no futuro tudo seria restaurado. E essa promessa não foi só um evento isolado, não. Ela foi sendo reforçada, construída ao longo do tempo, através de pessoas como Noé e, mais tarde, Abraão. Foi a Abraão que Deus prometeu que, através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ok, avançando séculos na história, Deus estabelece uma aliança com o povo de Israel e entrega a lei através de Moisés. E aqui tem um ponto fundamental. Esse sistema de leis e sacrifícios não era a solução final para o problema do pecado. Na verdade, era como um mapa que apontava para algo muito maior que ainda estava por vir. O propósito da lei era duplo e é fascinante. Por um lado, ela era como uma foto da perfeição de Deus, mostrando o padrão máximo de santidade. Por outro lado, ela funcionava como um espelho, mostrando para todo mundo uma verdade bem dura. Ninguém conseguia cumprir aquele padrão perfeitamente. A lei era o diagnóstico preciso do problema, mas ainda não era a cura. Ela mostrava o tamanho do abismo, mas não era a ponte para atravessar. E os sacrifícios de animais? Qual era o papel deles? Bem, eles eram um símbolo muito forte da seriedade do pecado e da necessidade de um pagamento por ele. Esses sacrifícios cobriam a culpa de forma temporária, ano após ano, mas não conseguiam limpar a consciência ou mudar o coração. Pense neles como um lembrete constante, uma seta que apontava para o futuro, gritando que um sacrifício perfeito e definitivo ainda era necessário para resolver a raiz do problema de uma vez por todas. E então, depois de séculos de profecias, de leis, de símbolos, a gente chega no clímax da história. A resposta de Deus para o problema da separação estava prestes a se manifestar de um jeito que ninguém esperava, e de forma definitiva. Então, no tempo perfeito, no exato momento que Deus determinou, a promessa se cumpre. O próprio Deus se torna humano. Ele entra na história que ele mesmo criou. E não como um rei num palácio, mas como um bebê, indefeso numa manjedoura. Jesus Cristo chega ao mundo. Com a chegada de Jesus, a gente finalmente consegue entender a solução. Mas como exatamente a vida e a obra dele resolvem aquele problema fundamental da separação que começou lá atrás no Jardim do Éden? E isso nos traz de volta à nossa pergunta principal,
Depois de toda essa jornada, da perfeição até a promessa, passando pela lei que só apontava o problema, a resposta começa a ficar mais clara. Por que ele, em pessoa, precisou vir? A resposta está na qualificação. A dívida do pecado exigia um pagamento perfeito. E isso significava que um profeta, um anjo ou qualquer ser humano, por mais espiritual que fosse, não seria suficiente, porque todos eram imperfeitos. A solução exigia alguém sem pecado nenhum, alguém completamente santo. Era preciso que o próprio Deus viesse fazer o resgate. E a obra de Jesus foi completa. Primeiro, ele viveu uma vida perfeita, cumprindo cada pedacinho da lei que ninguém mais conseguiu cumprir. Depois, na cruz, ele tomou para si o peso do pecado de toda a humanidade, pagando o preço daquela dívida. E ao ressuscitar, ele venceu a própria morte, abrindo um caminho totalmente novo de volta para Deus. Tem uma citação que resume tudo isso de forma brilhante. Toda a narrativa da Bíblia, de Gênesis até o nascimento de Jesus, pode ser vista como a história de um Deus que cria, vê sua criação se perder e então decide entrar na própria história para salvá-la. Então, no final das contas, a resposta para a pergunta por que ele veio é dupla e muito pessoal. Ele veio por amor. E ele veio porque existia uma verdade impossível de contornar. A humanidade, sozinha, jamais conseguiria encontrar o caminho de volta para Deus.